Olá pessoal, então agora nós vamos continuando e vamos para o capítulo de número 4. E esse capítulo, ele é bem especial porque ele vai falar a respeito da origem do universo, da origem das coisas, né? Então quando a gente fala a respeito de origem, como que as coisas se iniciaram, de onde tudo veio, a gente está do ponto de vista primário para nós cristãos do criacionismo. Então a gente entende que toda criação se originou a partir de atos soberanos dentro de 6 dias e intencionais de Deus. E essas duas palavras, elas são muito importantes por causa do seguinte. A ideia do soberano, aqui nós estamos falando, explorando, talvez explodindo esse termo o máximo que a gente puder, porque nós estamos nos referindo àquele que existia antes que tudo existisse. Então, toda a existência partiu dele. Nesse sentido de soberania que eu quero usar essa palavra. E, em segundo lugar, é também intencional pelo fato de que, ao contrário do que a ciência tenta provar, a existência não é um acidente. Ela não é uma surpresa, algo que aconteceu fora de um plano. Pelo contrário, nós estamos aqui afirmando que Deus foi intencional. Logo, ele tinha um plano para poder fazer tudo que existe. E essa criação toda, por outro lado, também, ela está aqui sendo colocada como a partir, não precisar de matéria, e também pela forma como a gente já aprendeu nos capítulos anteriores, daquela forma que nós chamamos de ex nihilo, que é a criação a partir do nada. Então, aqui nós estamos com todo um pressuposto do criacionismo, para entender a origem do universo. Mas hoje nós vamos ver muito mais do que isso. Aqui nós já estudamos bastante, aqui tem bastante de cosmovisão cristã. Tudo que a gente já viu nos capítulos anteriores. Então agora a gente vai passando um pouquinho, porque eu queria dizer para você o que nós vamos estudar nesse dia. Então nessa aula aqui nós vamos ver o relato bíblico da criação, só que nós já vimos lá atrás, seria mais ou menos como que um reforço, né? As teorias científicas que tratam da origem do universo. Depois nós vamos tratar ou ver as teorias científicas que tratam da origem da vida. Veja que a origem do universo é uma coisa, a origem da vida é outra coisa. Depois nós vamos fazer a comparação entre criacionismo e essas teorias científicas, e depois a gente vai para uma conclusão, ok? Deixa eu colocar aqui o meu pointer. Isto, agora fica melhor aqui para a gente visualizar, certo? Vamos em frente então. Vamos começar com um relato bíblico da criação. Você sabe que nós usamos como relato bíblico aquela nossa tabela lá da primeira aula, né, do capítulo número 1. Então é isso que a gente vai usar aqui novamente. Aqui está a nossa tabela, e você vai analisar aqui junto comigo, ó, dia por dia, a ação de Deus, o resultado com a referência bíblica. Então, essa tabela, também a gente tem ela lá na nossa pasta do curso, né, na nuvem, na internet, onde você pode acessar somente a tabela. Você também tem essa tabela na apostila do curso, ok? Então, tá bom. Ó, primeiro dia, Deus criou a luz e separou as trevas da luz. No segundo dia, Deus faz o firmamento para separar as águas de baixo do firmamento das águas acima. Segundo dia. Terceiro dia, em 2 fases, já que Deus já criou o firmamento e também as águas de cima e de baixo, então agora Deus vai separar a terra seca das águas. E uma vez que a terra seca já existe, então agora Deus vai fazer toda a vegetação. Okay? No quarto dia, então, Deus cria os luminares, os astros. O sol para governar o dia, o momento, o período iluminado do dia, e a noite, a lua, para governar o período sem luz do dia, ok? E dessa forma, então, se cria dia, semana, estações, anos, épocas, tudo, toda a medida, desde que o mundo é mundo, é essa aqui, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Depois, na parte 5, de novo, em 2 partes, Deus cria os seres vivos, uma vez que já tem agora toda uma estrutura de vida, então Deus cria os seres vivos, né, que povoam as águas, e também as criaturas marinhas, e depois Deus cria as aves para atuarem no céu. No 6º dia, então, Deus cria os animais terrestres, os animais domésticos, selvagens e répteis, e na parte 2, né, Deus
cria o ser humano à sua imagem e semelhança, colocando como o ápice da criação. Deus criou tudo e, por último, então, a coisa mais importante foi o ser humano, por causa justamente da imagem e semelhança deles. Também a gente já estudou bastante, já viu lá atrás. E no sétimo dia, fazendo parte ainda desse período de criação, no sétimo dia Deus descansa. E isso aqui tem uma série de implicações ao longo da história. Okay? Então isso aqui a gente já viu, já sabemos como é, já sabemos como funciona. Nas outras aulas anteriormente também você pode voltar lá e checar um pouquinho sobre o que nós falamos sobre isso. Ok? Muito bem. Indo à frente, então... nós vamos ter alguns pontos muito importantes aqui para se considerar. A gente ainda está tratando de cosmovisão cristã, ok? Então vamos considerar alguns deles. Com relação ao propósito, a ordem e o propósito da criação, a narrativa apresenta uma ordem lógica e progressiva. Se ela tem lógica, uma coisa bate com a outra, uma coisa casa-se com a outra, é lógico que tem um plano. E depois a ideia dela ser progressiva, considerando aqui a ideia de que uma coisa seguiu a outra. Como nós vimos, o ser humano não vem antes de haver a vegetação e a vida animal para que ele pudesse se alimentar, por exemplo, certo? Só um exemplo aqui. Então existe uma lógica que é progressiva. A criação do ser humano como ápice da criação divina também demonstra que há um plano e que há um objetivo de se chegar a algum lugar. Tudo isso demonstra uma mente criadora. Também a gente pode falar da palavra criadora de Deus, quando Deus diz, né? Disse Deus, quando a palavra Deus disse Deus, é ordem criativa manifestada no poder de Deus de trazer as coisas à existência. A gente está vendo que isso tudo então está enfatizando a palavra divina na criação. A palavra do Criador, lá naquele momento onde tudo está sendo criado. Muito bem. A perfeição da criação. Deus avalia a sua criação como boa ou muito boa, que é um termo dizendo que está completo, não há o que precisa se acrescentar. Ok? Essa perfeição que está sendo destacada no texto, ela já demonstra que não seria necessário um processo de melhoramento daquilo que já tinha sido feito dentro dos 6 dias. Depois também a gente ainda vê que tem as interpretações sobre a literalidade dos dias da criação, ok? Aqueles 6 dias são 6 dias de 24 horas ou não? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Seja de qual for a interpretação, seja como for a maneira que se vai entender essa questão dos dias, na verdade, nada muda a mensagem central sobre Deus como Criador. Mas nós precisamos de falar um pouquinho a respeito da literalidade dos dias da criação. Nós vamos fazer isso aqui agora. A literalidade dos dias da criação é uma ideia que passou a surgir, passou a ser crida e colocada a partir da ideia de que, para que toda a explicação científica do tempo de criação e desenvolvimento da Terra, para poder chegar ao que nós chegamos, seria preciso milhões de anos. Então, a ideia dos teístas criacionistas é tentar, de alguma maneira, fazer com que o relato bíblico bata com as descobertas científicas. Então, o que acontece com isso? Criada, então, a ideia da teoria da lacuna, e essa teoria da lacuna, então, ela vai ser embasada por quem defende isso, os criacionistas que creem, os criacionistas evolucionistas ou os evolucionistas teístas. Eles creem que essa passagem aqui seria a base. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok? É gozado de se ver o seguinte, essa passagem aqui tem um contexto, ok? Então, nesse contexto aqui, a gente vê que esse versículo se refere à vinda do Senhor, porque no contexto de Pedro lá, as pessoas estavam meio que duvidando que o Senhor voltaria. E segundo, também, o contexto falando da sua longanimidade, que Deus estaria retardando ou segurando esse tempo para que, na longanimidade de Deus, mais pessoas fossem salvas. Então, um contraste
a descrença e a demora em cumprir as suas promessas, e aqui esse versículo está nesse contexto, ele não está afirmando que um dia é como 1000 anos. Ele está falando, é como que se fosse, no sentido de falar, Deus é longo ânimo, Deus é longânimo, Deus demora para cumprir, para executar a sentença, porque ele espera arrependimento. Isso demonstra o caráter de Deus, amor, misericórdia, graça, piedade, ok? E aí, então, você vai ver que esse versículo, esse conceito, ele aparece uma só vez na Bíblia, em contraste com o que você vai ver aqui agora. Essa palavra aqui, ó, Yom, ela aparece 2.200 vezes na Bíblia e ela é associada geralmente a numerais e é sempre lido literalmente. Yom é a palavra que é usada no Velho Testamento, ao longo das páginas do Velho Testamento, como uma referência a dia, ok? Vamos ver um pouquinho mais de particularidade sobre isso. A tradução normal de Yom é dia, período do dia, ou seja, tarde e noite, pode se referir a um ano ou um período de tempo. Essa é a tradução normal da palavra. Mas e o uso dela dentro dos textos bíblicos é que difere. Você vê que dentro do relato de Gênesis, no capítulo 1, ela vai aparecer várias vezes, mas, juntamente com esse capítulo 1, tudo lá é literal. Então, o que normalmente a gente pensa? Como o dia é tratado como literal de 24 horas, olhando para toda a característica literária no contexto em que essa palavra se encontra. Todo o relato é literal. Quando Deus fala que é água, quando a palavra diz que é água mesmo. Quando a palavra diz que é a natureza que foi criada, os seres, as aves, a vegetação, os seres marinhos, tudo é literal, e inclusive a própria literalidade da criação do homem. Então a ideia é que por uma estrutura literária se vê que Sion também segue a mesma estrutura literária, não é uma alegoria, não é uma analogia, não está sendo exemplificado como algo que não está escrito claramente ou literalmente, ok? Também a gente vê que esse Sion ele é um período demarcado. O que a gente quer dizer com isso? Segundo o próprio texto, e eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e dar uma observada nisso, só é que o período demarcado é manhã e tarde. No final de cada dia, você está vendo aqui, ó, Gênesis 1, os capítulos, aí você vai dar uma olhada nesses versículos, ó. Versículos 5, 8, 13, 19, 23 e 31, e aqui você tem o relato dos 6 dias. Quando cada um desses 6 dias é fechado, a Bíblia diz, nestes versículos, manhã e tarde se fizeram. Então, o fechamento de cada um dos dias da criação, ele é medido por essa frase aqui, ó, manhã e tarde, que é o que está escrito lá no final de cada um desses versículos, que é onde encerra cada dia, não cada período de criação, não cada era da criação, mas cada dia, manhã e tarde, usando a palavra Ion, ok? Mais uma coisa, depois quando você vê lá uma referência, mas a gente pode usar várias e vamos dar uma olhadinha nisso daqui a pouco, Êxodo 20, de 8 a 11, você sabe, Êxodo capítulo 20, é onde está descrito os 10 mandamentos. Então Deus prepara, faz essa abertura para dar os 10 mandamentos, e ele vai falar que os dias da semana e os sábados são baseados no dia da criação. Então eu queria pedir para você também dar uma olhada na sua Bíblia, abre lá para Êxodo, capítulo 20, os versículos de 8 a 11, e dá uma olhada que os dias da semana e os sábados, os dias da semana como nós temos aqui hoje, juntamente com o sábado, dia de descanso, eles são baseados nos dias da criação. A referência de Êxodo é essa, né? Então, desde que o mundo é mundo, a semana é contada por 7 dias, um dia para descanso. Lógico que dependendo das eras isso não foi muito respeitado, mas a ideia é que esse período de semana, dias, sábado, horas, tarde e noite, é algo que sempre controlou o tempo desde que o mundo é mundo. Não existe nenhum registro de que o tempo foi contado de forma diferente. Então, tudo isso ajuda a gente a entender que Ion, na verdade, é uma referência para dia de 24 horas. Essa ideia de uma tarde e uma noite nunca muda a intenção original, né, dos 7 dias de 24 horas no relato completo da criação, incluindo o descanso do sábado. Ok? Vamos dar uma olhadinha mais em alguns versículos da Bíblia, o que eles falam a respeito disso.
João, lá no comecinho, né, João 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Afirma que Jesus Cristo, o verbo, estava presente na criação. Depois a gente vê Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Lá no versículo 16 de Colossenses capítulo 1, semelhante a João, não tá enfatizando o papel de Jesus Cristo lá na criação. Ok, depois Hebreus 11, 3. Olha só o que diz, pela fé entendemos que a formação do universo ocorreu pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, que é a ideia do ex nihilo, ok? Depois nós vamos para Romanos 1:20, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do que foi criado, de forma que tais homens são indesculpáveis, referindo-se então à criação como uma revelação do poder e da natureza de Deus. E depois, em último lugar, né, Apocalipse, o autor vai dizer lá, tu és digno, João, né, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então você vê que nós temos um testemunho interno muito forte, nós temos muitas outras passagens que continuam apontando que todo o ato da criação pertence somente a Deus, em que sem processo nenhum exigido ou requerido. A criação foi ex nihilo, a partir do nada, e instantânea dentro de 6 dias. Ok? Bastante base bíblica. Isso aqui tem a ver, de novo, com a nossa cosmovisão, com a nossa visão de mundo do ponto de vista cristão e bíblico. Ok? Muito bem, vamos seguir em frente então. É importante a gente internalizar isso aqui, ó. Em primeiro lugar, a ordem e propósito. Nós acabamos de ver, mas vamos só dar uma internalizada. Ordem e propósito. A narrativa da criação em Gênesis apresenta uma ordem lógica e progressiva, culminando na criação do ser humano como ápice da criação divina. Lembra? A ideia de lógica e progressão. Um ser que controla tudo e no pico dessa revelação e dessa criação está o homem no sentido de criação, no sentido de existência. Tá. Tem mais uma coisa. A palavra criadora de Deus, a repetição da frase disse Deus, enfatiza o poder da palavra divina na criação. Mais uma coisa, a perfeição da criação, a avaliação recorrente de Deus de que sua criação é boa, muito boa, destaca a perfeição original sem necessidade de continuidade do processo no sentido de existência, no sentido de criação. O quarto fato importante são as diferentes interpretações. Há diferentes interpretações sobre a literalidade dos dias da criação. Porém, essas diferentes interpretações não mudam a mensagem central da narrativa sobre como Deus, né, como Criador, ele fez todas as coisas. Ok? Muito bem, então agora nós vamos partir para a parte 2 desse vídeo, dessa lição, que é as teorias científicas. Então, note bem, nós vamos usar isso aqui lá na conclusão do capítulo. O criacionismo, a priori, é uma crença religiosa. Criacionismo é uma crença religiosa, a partir do relato de Deus. Não é uma teoria científica, porque nós não estamos falando de ciência. Existem diversas teorias científicas que abordam a origem e a evolução do universo e a vida. É importante destacar que o criacionismo se baseia na interpretação literal de textos bíblicos, enquanto as teorias científicas se baseiam em evidências observáveis. Se você está acompanhando as aulas já um pouco atrás, desde lá de quando a gente iniciou aqui as aulas, então você vai ver que várias vezes a gente usa uma figura que é plugar e desplugar. Então, quando a gente, do ponto de vista criacionista, vai falar sobre criação, nós não necessariamente precisamos de falar sobre a ciência, ok? Por quê? Porque a nossa base é a literalidade dos textos bíblicos, ok? Nós não precisamos de prova por causa da fé, enquanto que as teorias científicas se baseiam nas evidências observáveis, científicas, não fé. Será que é isso mesmo?
Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que isso aqui vai se apresentar a partir de agora. Nós vamos falar agora das outras teorias da criação ou da existência, ok? Muito bem, nós vamos começar aqui pelo Big Bang. Então imagina que o universo, com todas as galáxias, estrelas, planetas e tudo mais, estivessem concentrado em um único ponto existente, pequeno, incrivelmente quente e denso. Este ponto é o que a ciência chama de singularidade. Deixa eu tentar te ajudar a entender a singularidade. Imagina um tempo ou uma época em que nada existia. O universo não começou a ser formado, não havia planetas, não havia o ar, não havia gases, não havia nada. Que momento é esse? Que ponto é esse? A ciência chama de singularidade. Nós chamamos de pré-criação, no momento em que só havia Deus e nada havia sido criado. A ciência diz que esse momento onde só havia o vácuo, não existia absolutamente nada, é chamado de singularidade. Okay? Mas vamos saber mais sobre o Big Bang. De forma bastante simplificada, essa teoria diz que há cerca de 13,8 bilhões de anos, esse ponto explodiu. Mas veja, não foi uma explosão no espaço, uma explosão do espaço. O próprio espaço explodiu. Como é que a gente pode entender espaço? Esse é o nosso problema. Porque antes que tudo existisse, o que havia era apenas esse ponto que a gente chama de singularidade e que tudo que a gente sabe, ou que se pode falar sobre ele, é que ele estava no espaço. Então, o que é o espaço? Difícil. Hoje a gente vê assim nos filmes e tudo, quando o astronauta vai para o espaço, ele está indo para fora do planeta Terra. Não é? Basicamente é isso. Essa é a palavra para dizer o que existe, tudo que está ali. Então eu só queria que você pensasse que nesse momento o que explode e vai causar essa expansão do espaço é aonde há exatamente esse momento do Big Bang. Hoje já se tem outros nomes para tratar isso, mas basicamente essa teoria se baseia nisso. Imagina então um balão vazio com vários pontos desenhados nele. Se você começa a encher o balão, os pontos se afastam uns dos outros. O Big Bang é semelhante. O próprio tecido do espaço se expandiu. Veja, tecido do espaço. Gente, para encontrar nomenclatura para isso, primeiro, é difícil e é preciso que a gente se esforce para tentar entender. O tecido do espaço se expandiu. Não é que o espaço se expandiu, o tecido do espaço se expandiu, levando as galáxias consigo. Depois nós vamos comentar a respeito disso, ok? Essa aqui é a explicação do ponto de vista científico, não tem nada de criacionismo nisso, ok? Muito bem. Assim como o balão continua a se expandir enquanto você o enche, o universo também continua se expandindo desde da explosão ou da expansão do ponto que é a singularidade. As galáxias, então, estão se afastando uma das outras, isso é um ponto bastante de estudo, o que foi observado por astrônomos. No início, após o Big Bang, o universo era extremamente quente. Conforme ele se expandia, ele também resfriava, permitindo a formação de átomos, depois estrelas, galáxias e, eventualmente, planetas. Ok? Do ponto, estou apresentando a teoria para vocês. Joia. Tem mais uma coisa. Aliás, tem uma segunda teoria, que é a teoria da inflação cósmica. Uma extensão da teoria do Big Bang que propõe um período de expansão exponencial extremamente rápida. Sabe quando o balão, ali no começo, que levou alguns milhões de anos, ou talvez bilhões de anos, para se expandir e as galáxias começarem a se afastar? Essa é uma medida para poder dizer que tudo isso aconteceu. Então, nessa teoria da inflação cósmica, trocando em miúdos aqui para ficar mais fácil, nós estamos falando que esse período de expansão ele foi mais rápido do que se pensavam. Por que eles começaram a afirmar isso? Por causa que foi visto que essa expansão e a direção, né, essa expansão, esse afastamento dos planetas, pode significar mais coisas do que apenas provar que houve um Big Bang, provar que houve uma explosão da singularidade.
Basicamente, relaciona-se com a idade do universo. O ponto está ligado aqui, tudo que a gente está vendo aqui tem a ver com a idade do universo, ok? Muito bem. Teoria do universo oscilante ou cíclico, uma hipótese que sugere que o universo possa passar por ciclos infinitos de expansão e também de contração. Big Bang, Big Crunch. Então, o que acontece? É nessa teoria, que ela menos suporte científico, ela trata de que talvez o universo expanda e retraia. Expanda e retraia. Então, essa é a ideia. Então, daqui, basicamente, a gente está vendo que o Big Bang, ele por si só, já sugere que se haja novas teorias, na tentativa, claro, de tentar se explicar esse início, né, que o Big Bang se propôs lá com a singularidade. Muito bem. A outra teoria é a biogênese, que agora nós estamos falando não mais da origem do universo, mas a origem da vida, certo? A biogênese e biogênese são coisas contrárias. Então vamos dar uma olhada. Ó. A pouca existência de oxigênio, gases como metano e amônia, muita radiação UV e atividade vulcânica foram cruciais para a origem da vida. A falta de oxigênio evitou a destruição de moléculas orgânicas em formação. Os gases forneceram os elementos químicos e básicos e energia para as reações. A radiação UV impulsionou essas reações e a atividade vulcânica liberou esses gases e criou ambientes propícios. Juntas, essas condições permitiram o surgimento das primeiras formas de vida a partir de matéria não viva. Olha só essa última frase aqui, ó. Juntas, essas condições permitiram o surgimento das primeiras formas de vida sem vida, a partir da matéria que não tinha vida. Nós vamos comentar isso aqui daqui a pouco. Então, aqui nós temos uma encruzilhada, porque você tem a abiogênese e a biogênese, certo? Então, basicamente, o que essas duas teorias falam é o seguinte. A biogênese, ela diz que a vida foi criada a partir da não-vida. O que não tinha vida gerou vida. Essa é a teoria. Enquanto que a biogênese, ou a evolução biológica, ela mostra que a vida gera vida. E essa também é a posição do criacionismo. Vida gera vida. Quando um macho e uma fêmea cruzam, fecundam um óvulo, gera vida. Então, a vida gera vida. A abiogênese sugere que a não-vida, ou seja, gases, pressão, calor, possam gerar vida. Ok? Muito bem. A evolução biológica, como eu acabei de colocar, né, descrita principalmente pela teoria da evolução, certo? Explica como as espécies mudam ao longo do tempo através de processos como mutação. Ok? Eu vou colocar aqui no final uma sugestão também, aliás, vou colocar lá no nosso grupo uma sugestão de um vídeo do professor Adalto, onde ele explica muito bem a questão da macroevolução e da me fugiu aqui agora o termo, da micro, vou colocar aqui entre aspas, certo? Transformação, ok? Então, qual que é a ideia? Normalmente a gente acha que essas teorias têm grande embasamento científico e o criacionismo não tem. Então, só para a gente poder imaginar, a macroevolução, ela vai mostrar que tem a ver com o evolucionismo, né? Ela vai mostrar que um peixe, ele depois de muitos anos de evolução, ele se tornou um réptil. Depois de muitos anos, ele foi evoluindo, ele se transformou em um réptil. A grande questão é que não há nenhuma prova científica sobre isso. Enquanto que a microtransformação, eu estou usando esse transformação emprestado só por um momento, ele demonstra justamente uma lei que é comprovável e inegável em toda a natureza. A lei é: a vida gera a vida.
Então você pode olhar isso na natureza. Tudo que você tem por aqui é gerado a partir do que já existe. A vida gera vida. Então essa é a lei que está na natureza até hoje. Ela é inegável. Enquanto que a macroevolução, a gente não consegue ter uma prova de que isso realmente aconteceu. Ok? Vamos seguindo. Outras áreas de estudo, que também aqui vão corroborar, né, vão ajudar as teorias científicas, e a geologia, o estudo da história da Terra, incluindo a formação de rochas, e a deriva continental e datação geológica. Paleontologia, teoricamente o estudo dos fósseis, fornece evidências diretas da vida passada e da transição entre diferentes formas de vida. E depois, por último, a astrobiologia, que estuda a possibilidade de vida em outros planetas. Ok? Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas com as teorias. Então, vamos lá, gente. Toda a existência, o problema com o Big Bang, toda a existência teria vindo de um ponto, como nós já falamos, a singularidade. Ok? Um ponto autoexistente, espontâneo e descontrolado. Descontrolado não é que ele era louco, é a ideia de que não havia, não tem como se provar um processo de controle de como que esse Big Bang aconteceu, de como que essa explosão ou expansão da singularidade do primeiro momento aconteceu e como que isso foi medido, como que se isso obedeceu a algum processo. Na verdade, essa ideia de que é um ponto, esse ponto, a singularidade, ele é autoexistente, espontâneo e descontrolado, que expandiu levando as galáxias consigo. Contudo, como saber se havia o próprio espaço? Essa é uma pergunta. Ah, mas lá havia o espaço, foi expandido. Mas o que é o espaço? Como que nós podemos afirmar que o espaço existia? Também, nem mesmo as próprias galáxias existiam, porque no começo era apenas a singularidade. Então, a partir dessa explosão, as galáxias seguiram a expansão causada ali pela singularidade, mas nem as galáxias estavam lá, gente. O caos, ou seja, a explosão desse espaço, gerou ordem. Olha só o problema. O caos gera ordem. Então a grande pergunta é, como é que nós podemos explicar isso? E como que nós podemos provar isso? A grande questão é que o Big Bang permanece uma teoria. Não é possível provar isso. Esse é o nosso primeiro ponto, ok? Nas escolas, nas faculdades, os professores e aqueles adeptos, ou pelo menos simpatizantes das teorias da ciência, advogam como essa teoria que fosse a única e a única forma que se há de pensar. E nós estamos justamente fazendo esse curso aqui para mostrar que não, que muito pelo contrário, que as teorias, como a do Big Bang aqui, está se provando como bem difícil de ser provado, porque é impossível provar essas teorias que estão sendo colocadas, enquanto que o criacionismo tem provas bem interessantes, como, por exemplo, a ideia da lei natural de que vida gera vida, tá bom? Bom, quando a gente fala da abiogênese, o processo exato da biogênese, veja isso hoje, aqui no século 21, no mês de fevereiro de 2025, nós ainda não temos isso totalmente compreendido. A teoria não está sequer completa. Está cheia de buraco, está cheia de coisas que não se pode provar. Lembra que a biogênese é a ideia de que a vida foi criada a partir da não-vida. Os cientistas têm proposto várias hipóteses, mas nenhuma tese. Lembra, a ideia é uma sugestão, uma hipótese, e depois uma tese para uma antítese, e depois você tem a antítese e depois você tem a síntese. Então, no momento, nós não temos ainda nem elaborada a tese. Nós ainda não, a coisa ainda está na base da sugestão ainda. Então, na verdade, o professor Adalto diz que a biogênese é uma história, porque na verdade não tem nenhum tipo de prova de que a não-vida, ou seja, gases, pressão, possa gerar vida, ok? Sobre como a vida... Então, os cientistas têm proposto várias hipóteses, mas nenhuma tese sobre como a vida surgiu a partir de coisas não vivas. Essa é a proposta da biogênese e a nossa pergunta é como que nós podemos explicar isso e como que vão provar isso,
Então é isso que a gente está aguardando, ok? Enquanto que o criacionismo tem, sim, provas que são científicas porque elas são observáveis, inclusive, ok? Bom, a evolução biológica, eu queria que você pensasse sobre isso aqui que eu vou te dizer, ó. Charles Darwin, que é o criador, né, de sua obra seminal, A Origem das Espécies, veja isso aqui, ó, nos capítulos 6 e 9, reconheceu que a ausência de formas de transição fósseis, ou seja, os chamados elos perdidos, representava, na verdade representa até hoje, um argumento fundamental quanto à sua teoria da evolução por seleção natural. Então veja aqui uma coisa que é importante. Charles Darwin não se propôs a explicar a origem da vida, mas a evolução da vida, ok? Então isso é muito importante. Eu queria que você visse que no próprio livro A Origem das Espécies, no capítulo 6 e 9, ele mesmo reconheceu que a ausência de formas de transição fósseis. Do que ele está falando? Esses elos perdidos bom, um peixe se transformou em um lagarto, certo? Em um réptil. A grande questão é, entre essa primeira espécie e entre essa segunda, não se há os intermediários. Então, hoje nós temos os peixes e nós temos os répteis. E aonde estão os intermediários? Então, nós não temos nenhuma prova de fósseis. Os fósseis nada mais são do que aquelas formas de vida que foram sedimentadas ali ao longo dos anos e que, através do estudo desses fósseis, é possível encontrar as formas e como elas eram a partir de um tempo, a partir de um dado período de tempo. Então, o próprio Charles Darwin ele reconhecia que não havia registro fóssil que marcasse esses elos entre uma espécie e outra. Ou seja, ele mesmo estava dizendo que a teoria da evolução das espécies permanecia como uma teoria impossível de ser provada e que isso por si só então representava um argumento fundamental contra a teoria da evolução por seleção natural. Como que eles conseguem explicar isso? Como que eles conseguem provar essas teorias? Também ainda não tem nada que sugira uma resposta para isso. Muito bem, então agora, já caminhando aqui para a conclusão, como que nós podemos tirar algo sobre isso? Vamos para a nossa reflexão. Então, em primeiro lugar, o criacionismo baseia-se em crenças bíblicas ou religiosas. Ok? Crenças bíblicas e religiosas. Não utiliza o método científico, quer dizer, não tem por base a utilização do método científico. Mas, por exemplo, como nós acabamos de falar, a criação de vida a partir da vida é algo observável, está espalhado por todo o planeta. Ou seja, não utiliza o método científico, ou pode utilizar, e não é passível de teste ou refutação científica. Portanto, a ciência não pode refutar a nossa fé e a nossa crença na Bíblia, porque nós não nos pautamos na ciência para explicar a nossa fé. Ok? Plugs diferentes, lembra disso? A gente pluga a fé com a ciência, então está plugado fé e ciência. Eu não consigo discutir fé dentro da ciência. Então eu tenho que desplugar a ciência e plugar a fé para a gente poder conversar sobre isso. Ok? Depois, isso aqui que eu estou falando, a questão de plugar e desplugar, é só para te lembrar que isso é a primeira lei da lógica lá na filosofia. Ok? As teorias científicas, por sua vez, se baseiam em observações, experimentos e evidências. Veja bem essas palavras, ó, observações, experimentos e evidências. São testáveis, revisáveis e sujeitas até mesmo à refutação. O progresso científico se dá através da constante busca por evidências e da revisão de teorias. Então, nós estamos falando de dois campos, de duas coisas bem diferentes. Muito bem. Todos esses fatos que nós vimos aqui nos leva apenas, seja nós, você que está assistindo esse vídeo aqui nesse momento, criacionista ou um cientista evolucionista. Não tem nada de fé, apenas ciência. Há um ponto em comum, tanto para o criacionista quanto para os cientistas evolucionistas, há um ponto comum que é a fé. Não podemos provar, apenas depositamos nossa confiança e acreditamos.
Ora, não é essa a definição bíblica que o escritor de Hebreus nos dá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e também, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente pensa assim, mas o que esse versículo tem a ver lá com a posição do evolucionista? Então, em primeiro lugar, que a singularidade não há nenhum tipo de prova. Nenhum cientista até hoje tentou dizer, ou tentou provar, ou sequer traz à mesa o assunto, põe na pauta, o problema de onde veio a singularidade. Tá bom, singularidade é o início, o ponto lá, onde tudo começa. Impossível reduzir mais que isso. Mas esse ponto estava lá. Então, a singularidade é algo que não tem explicação. Alguns cientistas sugerem, inclusive, que a singularidade sempre esteve lá. Então, nós dizemos que antes que tudo existisse, Deus estava lá. Com isso, eu estou querendo dizer que a singularidade era Deus? Não, definitivamente não. Porque a singularidade é a maneira em que a ciência diz, ou pelo menos essa teoria do Big Bang, né, vai dizer que é o que havia antes de tudo haver. Nós dizemos que é Deus. Então, nosso ponto, seja o criacionista ou seja um evolucionista, o ponto mais anterior possível é que tudo parte da fé. Nós apenas acreditamos. Sejamos criacionistas ou evolucionistas, ok? Mas o ponto aqui é que a fé é algo que pode agradar a Deus, revelar a Deus e trazer à consciência as coisas de Deus. Sem fé é impossível. Todos nós temos fé. A questão é em que nós depositamos a nossa fé. Duas perguntas. No final, nenhum dos dois lados pode provar a sua posição. Veja que provar a nossa posição do ponto de vista criacionista ou do ponto de vista da fé não é uma pressuposição. Eu não preciso de provar nada. Não é um argumento anterior. A fé apenas crê. Quem tem que provar alguma coisa é a ciência, porque esse é o pressuposto da ciência. Provar, examinar, reproduzir, refutar. Então, na nossa existência, tudo é uma questão de fé. Então, por que ainda existe até hoje a tensão Deus não Deus? Então, desde o início desse curso nós estamos falando. A tensão Deus e não Deus é uma tensão que começa no Éden. O homem dizendo que Deus não existe, com o seu coração obstinado para provar isso, nem que tenha que recorrer a teorias. O mundo olha para essas teorias como se fossem leis. Se elas fossem leis, elas estariam provadas, como eu costumo sempre dizer, a lei da gravidade. Como eu provo a lei da gravidade? Solta qualquer coisa da sua mão que você vai ver que ela é atraída para o chão. Isso é uma lei, é impossível quebrar isso, isso está em todo lugar. Se essas teorias que nós acabamos de ver, científicas, fossem leis, elas estariam provadas. O problema é que não tem prova, não tem conclusão. Sempre que elas são testadas, elas são descobertas algumas impossibilidades que faz com que elas sempre permaneçam em teorias. Então, onde está o problema? Do homem não querer Deus. Sempre esse é o nosso ponto. Então, nós vamos ver muito mais ainda sobre isso, mas sempre a atenção é Deus ou não Deus. Okay? Porque o nosso ponto em comum é a fé. Crer em histórias e teorias ou crer na revelação bíblica. O ponto é crer em Deus ou não crer em Deus. Esse é o ponto. Eu queria fazer a última pergunta para você, como esta polarização tem afetado toda a humanidade. Isso é uma coisa muito importante. Na nossa aula aqui do capítulo 4, eu gosto de iniciar a aula falando do iluminismo e de como que o iluminismo retirou ou se propôs a retirar a fé e colocar no centro o homem com todas as suas teorias. A partir daí, então, a ciência se tornou a coisa mais importante e não a fé. E quais são os resultados do iluminismo para a humanidade desde a sua criação, ou pelo menos a sua estabilização como uma teoria filosófica? Essa é a minha pergunta, então, para nós. Eu espero que esse capítulo tenha sido bom para você refletir. E eu gostaria de sugerir o vídeo do professora Dalta. Eu vou deixar o link
desse vídeo que eu estou sugerindo para você na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e também clicar, você vai ver muita explicação científica. Veja, eu não sou cientista, então eu não tenho capacidade de dar as explicações que o professor Adalto, que era um cientista respeitado, honrado e até mesmo amado por nós que os conhecemos, né? Tivemos o prazer de conhecê-lo, como que ele, como cientista, tem condição de explicar essas teorias de maneira muito melhor para nós que não somos cientistas, ok? Então, a gente vai terminar aqui esse vídeo. Eu agradeço você por ter ficado até o fim. Eu espero que tenha sido bastante importante, até mesmo esclarecedor para você. E a gente, então, vai se ver no próximo vídeo, onde a gente vai tratar mais um capítulo dessa história de criacionismo, fé e ciência, ok? Então, fique na paz, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima aula, se você tiver condições de estar ao vivo.